Oi, gente. Boa noite. Vamos fazer um teste aqui para ver a nossa live começando aqui. Vamos chamar a Egli aqui. Só um minuto, por favor. Vamos ver se a Egli aparece. Tem um teste aqui, gente. Oi, gente. Boa noite a todos que estão entrando aqui. Há uns minutinhos ainda antes, mas a Egli já vai entrar. Ih, Egli, peraí. vira a câmera, por favor. Como é que vira? Deixa eu ver se eu. É, Isso, muito bem, deu peraí, certo. peraí, que deveria entrar no fone, mas não entrou. Tá, já estamos cheio de gente ouvindo a gente aqui, Egli. Ih, então vai ser Eu, sem fone mesmo, porque não é, conectou. Deixa eu ver. eu falei que a gente só está fazendo um teste aqui, mas eu não quero que ninguém vá embora para nos ouvir. Ah, boa. Então, estamos só se ajustando aqui, pessoal, e é um prazer enorme tê-los aqui. Então, Agora vou falar, sim. né, aqui. Esse projeto Escola para a Paz, agora nós formamos cursos online, porque foi um pedido de muitas famílias, muitas mães e pais, por conta de o acesso ser a hora que puder, a hora que der, e ouvindo, fazendo outra coisa. E por isso que nós fizemos esses cursos online. Nessa primeira etapa, nós temos 5 especialistas falando sobre assuntos super importantes e um se integra no outro, um complementa o que o outro diz. Então, assim, são de muita importância mesmo. Acho que vale a pena vocês nos ouvir toda essa semana. Hoje nós estamos começando com a doutora Egli, mas a gente vai ter a semana inteira com todos os especialistas até sexta-feira para que vocês tenham uma ideia do que vocês vão encontrar no curso que nós estamos promovendo esse mês, tá bom? Então, agora 8 horas em ponto, Egli. Boa noite, Egli. Um prazer Boa enorme noite. tê-la aqui e fazer Boa parte noite, da equipe. Val. E boa noite para quem está aí nos ouvindo, né? Isso. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui. Por favor, façam perguntas e, dentro do possível, eu vou passando para a Egli respondendo para vocês, tá bom? Bom, Isso aí. eu fixei aqui, não sei se deu certo, fixei o tema, mas a Egli vai falar sobre guiando seus filhos com amor e disciplina, né? Como funciona o Isso. cérebro da criança e tão importante. Então, Egli, a live é sua. Vamos lá. Então vamos lá. Acho que o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho do que a gente falou no curso, né? Acho que é legal contar a minha trajetória como psicóloga, de sempre ter atendido crianças, sempre me importei muito com as crianças, sempre fui uma criança que gostava de ser olhada, né? Então acho que essa vontade de lá de trás acabou crescendo, virei psicóloga, atendia crianças. E aí, a minha grande virada de chave foi depois que eu virei mãe. Então, por causa do Felipe, a gente começa a questionar algumas formas tradicionais de educação. Já não me identificava com elas, e quando tive que reproduzir aquilo, começou a me dar uma angústia, e eu falei, não, isso não é o caminho que eu quero, não para minha casa. E aí a gente fala sempre que a frase do curso é a mudança começa dentro da minha casa, né? Então aí eu fui começar a buscar a mudança dentro de casa para poder fazer diferente com o Felipe, para poder educar de uma forma diferente, menos traumática, porque hoje eu vejo que muitas dos adultos que a gente atende no consultório tem muito resquício lá de trás, né? Tem algumas coisas que as crianças já interpretam diferentes do que os pais falam. E tem muitas outras que a gente deixa a bolinha pingando para que a interpretação seja errada mesmo, né? Então a gente comecei a estudar um pouco sobre isso e aí fui entender como é que funcionava o cérebro das crianças, para poder entender as disciplinas mais atuais, as formas mais novas de educação, como a disciplina positiva, por exemplo. E aí me apaixonei por esse método. É um método, ele não é novo, mas todo mundo acha que é novo, porque ele é pouco, né? Ele ainda não é tão divulgado. E tem muita gente que confunde a disciplina positiva com a falta de limites. Ah, então eu não posso educar meu filho, eu não posso
botar regras, botar limites, e não tem nada a ver com falta de disciplina. Por isso que eu escolhi o nome do Guiando os Seus Filhos com Amor e Disciplina. Porque é possível a gente trazer para dentro da nossa casa esse respeito, esse carinho pelo ser humano que é a criança. E que muitos pais ainda seguem educações tradicionais e ainda tratam a criança com desrespeito, de um jeito que não é legal da gente assistir, não é legal o jeito que esses adultos vão crescer, eles, né, isso vai aparecer lá na frente com algum problema, alguma sequela. Então, o nosso curso fala sobre isso. Então, eu me baseei num livro que é Entendendo o Cérebro da Criança, e nesse livro fala o que a gente pode esperar de uma criança, porque acho que nós pais, a gente espera muito das crianças, e muitas vezes eles não estão maduros para dar a resposta que a gente espera. Então, a gente fala muito sobre o mito da birra, o que é uma birra, será que a birra é a mesma para a ciência, a birra é a mesma para o senso comum? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar no curso. E uma das coisas que a Val citou aí logo de cara, que eu acho importante a gente falar, é dessa sincronicidade entre os cursos todos, os 5 cursos, né? A Val pediu para que nós escolhêssemos o tema, cada um escolheu um tema separadamente do outro, e quando a gente se juntou para ver o que cada tema falava, a gente ficou muito feliz, porque a linha de raciocínio é a mesma, essa educação e esse respeito para com as crianças está presente em todos os cursos, e eu acho que é esse o nosso carro-chefe, né, Val? Acho que é disso que a gente tem que bater na tecla, porque qualquer um dos cursos que a gente assistir tem como matriz o respeito e a educação à criança. Sim, Egli, e eu acho assim, e é possível, né, a gente ter essa educação positiva, sendo firme da mesma forma, né? Porque tem muita coisa que fala, ai, né, a disciplina positiva é passar a mão na cabeça, e não, muito pelo contrário, né? Uhum. É a gente mostrar o caminho para a criança de forma mais leve, mais respeitosa, que nem você me disse, não é? Exatamente. Eu falo que a gente segue a educação tradicional por desconhecimento, porque ela está muito enraizada na gente, porque foi aquilo que a gente recebeu, mas nem todo mundo está feliz com ela, né? Tem muitas mães que procuram esse tipo de auxílio porque também não querem que os filhos passem pelo que a gente passou lá atrás, né? Sim, sim. Então, acho que o objetivo de todos esses cursos é dar esse apoio, dar esse aval para essas mães que querem mudar dentro das suas casas, que não sabem como fazer, que não sabem por onde começar, né? Que fica achando que é coisa de propaganda enganosa, não é. Posso dizer que dentro da minha casa eu adotei a disciplina positiva e ela é excelente. Então, eu acho que o que a gente busca é justamente ajudar essas mães e esses pais que sofrem aí com essa educação tradicional, que gostariam de fazer diferente e não sabem como. Ô, Egli, só para a gente dar um pouco mais para eles, você poderia dar um exemplo, vai, de como a gente pode se posicionar com a criança, que a criança, quando faz a tal da birra, né, que é uma falta de entendimento da criança, porque, como você disse no início, né, a criança não está pronta para lidar com aquela frustração ainda. E a forma que ela tem, né, para demonstrar isso é chorar, gritar, falando eu quero, né? Então, por conta do Uhum. cérebro realmente não está pronto para entender aquela situação toda, né? Então, você pode falar um pouquinho aí para deixá-las com água na boca do que mais vai ter no curso para que elas querem mais um pouco. Claro, eu sempre falo que a regra está em a gente não fazer com a nossa criança nada que a gente não possa fazer com um adulto qualquer, né? Então, por exemplo, se você está almoçando com um companheiro de trabalho seu, aí você olha e o seu companheiro de trabalho deixou comida no prato. Você vai poder falar pro seu companheiro de trabalho: o quê? Você não comeu ainda? Come tudo que enquanto você não acabar de comer, você não vai levantar dessa mesa. A gente não pode falar desse jeito com um companheiro de trabalho, a gente não pode falar desse jeito com o nosso vizinho, com o nosso chefe, a gente não pode falar desse jeito com ninguém.
por que que a gente acha que a gente tem o direito de falar assim com a nossa criança. Principalmente porque eles são o centro do nosso amor, né? Acho que não tem um amor maior do que um amor de pai, um amor de mãe pelo seu filho, né? Então, por que que a gente faz isso? Então, o que a gente aprende é que o nosso cérebro, ele tem um desenvolvimento do 0 aos 25 anos. Ele só vai terminar de estar formado depois dos 25 anos. Anatomicamente, quando você faz uma tomografia, você já vê o cérebro inteiro, não é que está faltando um pedaço dele, não tá, tá lá. Mas as conexões que são feitas no nosso cérebro, elas vão mudando e elas vão amadurecendo. Então, a parte da inteligência maior, que é a que vai se formar lá, terminar de se formar aos 25, fica aqui no nosso lobo frontal, que é a parte da inteligência maior. Só depois dos 25 que a gente vai estar com todas as conexões cerebrais sendo feitas nos lugares certos. Então, o que a gente fala é que, como é que você vai tirar uma fruta do pé se ela não está madura? Né? E com o nosso cérebro acontece a mesma coisa. Então, as crianças, elas têm descargas emocionais, que nós adultos temos também. A diferença é que a criança nunca passou por aquela situação, ela está aprendendo a lidar com aquela situação. E quando ela recebe uma descarga emocional, aquilo para ela é tão intenso que vira uma birra, que vira um chilique. Por quê? Porque imagina que a gente foi ao shopping e meu filho me pede, mãe, me compra mamãe, eu quero um carrinho. E eu falo para ele, não, filho, hoje a gente não veio aqui para comprar nada, a gente veio para passear. Essa é uma frustração tão grande para ele, mas tão grande, que ele não tem como segurar essa emoção, como conter essa emoção. Então, ela sai na forma de uma descarga. E essa descarga, para o que as outras pessoas que estão vendo a gente no shopping, se interpretam como uma birra. Então, a birra, para o senso comum, ela é uma malcriação. Essa mãe não dá educação para essa criança. Ou, nossa senhora, como que essa mãe deixa essa criança dar um chilique desse? Mas isso é para o senso comum. Para a gente que conhece o desenvolvimento cerebral e sabe que esse cérebro só vai estar pronto depois dos 25, a gente sabe que a gente não pode esperar uma reação muito melhor do que isso de uma criança, frente a uma frustração grande. Então, assim, para uns a frustração pode ser não comprar o carrinho, para outras a frustração pode ser não tomar o sorvete, para outros a frustração pode ser não sair com o meu amiguinho, qualquer coisa nesse sentido. Mas para eles tem essa reação e é uma descarga energética, uma descarga de energia vinda da frustração. Aí a gente fala, quem é adulto pode garantir que reage 100% perfeitamente frente às frustrações. Não é fácil. Né, Val? Nem nós que somos adultos, muitas vezes a gente fala, nossa, eu não tive a reação que eu gostaria, puxa vida, eu briguei com fulano no meu trabalho, ou eu xinguei alguém no trânsito, qualquer coisa nesse sentido, né? A gente não tem 100%, a gente tem o nosso cérebro perfeito, formadinho, e não reage da forma como a gente queria todas as vezes. Imagine uma criança. Egli, e você pode falar um pouco para nós sobre, então, nesse exemplo que você deu de a criança querer um carrinho lá e realmente ela se jogar no chão, de que forma que essa mãe poderia resolver, né? Porque tem aquela questão também, né, que eu tenho uma plateia no shopping olhando, né, o que essa mãe vai fazer agora? E essa mãe vai ficando mais angustiada porque tá todo mundo olhando para essa criança gritando aqui. E ela, Com coitada, certeza. também fica sem saber o que fazer e ela acha, tenho que tomar uma atitude para mostrar para todo mundo que eu educo meu filho. E aí acaba errando, né, Egli? Com certeza. Quem não ficaria nervoso, né? A irritação contamina. Então, se você está, por exemplo, num estádio de futebol e tem um cara xingando do seu lado, a galera inteira vai xingar também. A irritação, ela contamina. Então, é lógico que quando uma criança está tendo uma descarga dessa de irritação, de frustração, primeiro que é normal a gente se sentir abalado mesmo. Segundo que sim,
essa descarga, ela é vista como birra e como falta de educação. Então a gente já olha para o lado com olhares de, meu Deus, estou sendo julgado. Pois é. Terceiro, que a gente pensa assim mesmo, nossa, vão me chamar de frouxa, porque se eu não tomar uma atitude com meu filho agora, vão falar que eu sou uma mãe péssima, né? É. A gente já está acostumado, mas a gente tem que cada vez mais quebrar esse ciclo, Val, mostrando para as pessoas que existe sim educação diferente. Existe, né? Esses dias meu filho estava brincando com um amiguinho e eles saíram assim de perto, né? E eu estava de olho neles, mas a outra mãe não estava. E a outra mãe chegou perto dele e deu uma bronca nele e falou assim: eu já não falei para você que não é para você sair de perto? Aí foi lá e deu um beliscão no braço do menininho. O menininho começou a chorar na mesma hora. Nossa, doeu o coração, né? Não, não doeu tanto meu coração que eu levantei e fui falar com ela. Aí depois o Felipe falava assim para mim: mamãe, você ensinou a mamãe dele como tinha que Ai, fazer? meu Aí, Deus. aí eu falei: ai, filho, eu dei umas dicas para ela. E dei umas Pois dicas é. mesmo, porque cortou o meu coração de ver aquela Pois cena. é. E essa cena não educou a criança, né? Só deixou a criança ressentida, Esse é o porque por ponto. ele não fez nada de errado, né? Era o olhar dela que Exato. tinha que estar mais atento, não ele, né? Exato, esse é o ponto, Val. Então, quando você fala de uma dica no shopping, a primeira coisa é desligar do que a sociedade está falando da gente. Porque se a gente tem uma atitude positiva, a gente vai ser julgada por isso, e se a gente tem uma atitude negativa, a gente vai ser julgado também. Então, o julgamento vai estar presente em qualquer Não tem cena. jeito. Se a gente acha que está acertando, alguém vai julgar, e se a gente acha que está errando, alguém vai julgar também. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente conversa sempre, as primeiras vezes, a gente erra porque não sabe como fazer. Da segunda vez em diante, a gente já vai, né, já vai aprendendo. Então, uma coisa que combina muito é o combinado. Filho, antes de sair, vamos conversar. A gente está indo no shopping e a gente não vai gastar dinheiro hoje, tá? Porque a mamãe não está levando dinheiro, porque a mamãe ainda não recebeu e hoje não é dia de comprar presente, então a gente está indo só para almoçar ou só para passear. Normalmente, crianças respeitam muito bem um combinado. Ainda assim, a criança é imediatista. Sim, E vai pode ser tentar, que né, mesmo Evelyn? Sim, pode ser que mesmo eu tendo feito o meu combinado, ele olhe o carrinho lá e ele acha que aquele é o melhor carrinho da face da terra e vai querer o carrinho para ele, né? Então, nessa hora, eu tenho que me abaixar no olhar da criança e falar: filho, a gente tem um combinado. Lembra que a gente combinou que a gente não ia comprar nada? E aí ele vai falar e ele vai ter a descarga de energia dele. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é o oposto do que a educação tradicional oferece, é acolher. É mostrar para essa criança: puxa, filho, você está frustrado, né? Eu estou vendo que não levar o carrinho para casa te trouxe muita frustração. Você sabe que a mamãe também fica frustrada? E eu também fico frustrada com tanta coisa. Eu também queria ter comprado aquele vestidinho que eu vi lá atrás, mas não podia, porque eu estou sem dinheiro hoje. E também não é toda hora que a gente compra coisas. Então eu entendo a sua frustração, meu amor. Você quer um abraço? O abraço funciona muito bem. Às vezes Funciona, eles estão Evelyn, muito funciona. bravos, às vezes eles estão muito chateados, mas você oferecer um abraço é romper esse ciclo. Pois é. E tem coisas, né, Egli, que são previsíveis, né, que a criança vai fazer, vai, como você disse, numa ida no shopping, é previsível que a criança queira alguma novidade, alguma coisa, né? Por isso esse combinado é tão importante de ter Uhum. essa conversa e esse combinado com a criança antes de sair. Porque mesmo que Sim, lá ela vai, faça a tal da birra, ela já vai, quando você for falar tudo isso que você disse, ela já vai lembrar e vai falar realmente, né? A mamãe falou isso, né? sim, e isso vai estabelecendo uma relação de confiança com a nossa criança, né? E a relação de confiança também passa por colocar o limite. Então, se eu combinei com meu filho que eu não vou comprar o carrinho hoje, eu também devo cumprir esse limite na hora que eu estiver no shopping. Filho, a gente combinou. Porque a criança pode aprender que se eu fizer aqui se eu Boa, tiver uma descarga Evelyn, aqui foi de muito bom você energia, lembrar disso. né? Porque
a gente fala que a criança não mente, de fato ela não mente até determinada idade. Não é que ele vai fazer por manipulação, mas ele vai fazer por tentativa. Sim. Se ele tiver uma descarga de energia e ele perceber que o que eu combinei com a minha mãe foi mudado porque eu tive uma descarga de energia, Que bom, então eu né? vou ter sempre. Vou Eu vou tentar. ter sempre, porque eu vou tentar. Mesmo que isso gere nele, sei lá, uma bronca, alguma coisa, mas se eu conseguir o carrinho no final da história, Ótimo, né? Venci, né? né? Isso. Então, por isso que a gente fala que não é uma falta de disciplina, não é que pode tudo. Não é que eu vou deixar a criança porque ela, né, teve ali uma adrenalina alta, eu vou desfazer o meu combinado. O que também não quer dizer que em algum momento eu possa desfazer combinados. Sim. Filho, olha, você gostou muito desse carrinho, esse é um carrinho que a gente não vê sempre. Estamos perto do Dia das Crianças, eu posso antecipar o presente hoje, embora não tenha sido o nosso combinado. Sim. Isso também pode Pode. acontecer, né? A Mas gente tem que ser não flexível, frente, né, também, né? Mas exato, não toda hora, né? não toda hora e não frente a uma manipulação. Ah, então Sim. agora eu vou sempre ter um ataque de birra para conseguir que a minha mãe reverta o que foi combinado. Então é muito E Egli, delicado, né? Quando a gente fala de educação de filho, a gente fica esperando que eles tenham algumas reações, mas na verdade é a gente que tem que ter. O pois é, ponto Egli. crucial está na gente, né? Isso, Egli. Fala um pouco sobre isso, por favor. A criança, ela é ela é um moldezinho de argila, né? Eles já têm a sua personalidade, não dá para negar. A gente fala que 5 filhos, cada um é um dedo de uma mão, né? Um é diferente do outro, eles já têm sim uma personalidade ali saindo. E é por isso que a gente tem que olhar para cada criança de forma individual. A mesma educação que eu dou para o filho mais velho, que é pequenininho, eu não dou para o filho mais novo, que é o mais, né, que é o menorzinho. Porque a gente tem que perceber aonde estão os pontos críticos dos nossos filhos e trabalhar nesse sentido. Tem criança que você tem que empurrar, incentivar, tem criança que você tem que prender, Sim, né? Mas veja, isso não é a criança que decide. É sempre a gente. É sempre o nosso olhar que tem que estar voltado para a criança. É sempre a nossa maturidade que tem que estar em ação. É sempre a nossa calma que tem que estar em ação. Porque é normal eu me estressar durante o dia no meu trabalho e chegar de noite, ainda tem que sair correndo, pega a criança na escola, faz jantar, vira aquela bagunça. É normal eu estar estressada. Mas o meu filho não tem que pagar o preço pois é, do meu estresse, né? pois é. Então a gente tem que estar de olho sempre na gente. Sim. O Egli, é isso, né? E às vezes a criança sofre por conta disso, né? Por conta de a mamãe um dia tá mais estressada ou tá um pouco mais calma, e às vezes a criança fica naquela sem saber, né? Puxa, hoje a Sim, mamãe tá tão legal, né? A mamãe tá tão mais boazinha, não sei o quê. E ela, tadinha, ela se sente mais feliz, né? E outro dia a gente mais nervosa, mais sem paciência. E a criança também exato, sofre porque a gente vai ter outra atitude com ela, né? Outros argumentos, a gente vai não ter paciência. Não é assim, Eve? exatamente. E Val, somos seres humanos, né? Não existe mãe perfeita. A gente é imperfeito, sim. A gente vai cometer erros, sim. A questão é que a gente pode admitir que a gente cometeu erros. E admitir que a gente cometeu erros também é passar um ensinamento para a criança. Sim. Então as pessoas acham que, imagina, eu vou pedir desculpa para o meu filho, eu estou educando, eu não tenho que pedir desculpa. Mas é o nosso pedir de desculpas que vai dar para a criança essa reflexão. Olha, a mamãe fez uma coisa e ela falou que estava errada, e ela me pediu desculpa. Então, se ela pode pedir desculpa, eu também posso. Se E a ela pode criança errar, eu também gosta posso. tanto, né, disso, né, de ver a mamãe pedir desculpa. Ai, eu gritei com você. Ai, me desculpa, você não tem nada a ver com isso, né? A criança gosta Sim, de a gente fazer isso, né? sim, porque não é que você está deixando de educar, mas às vezes você está sinalizando que você está nervoso e que não tem nada a ver com a criança. Pois é, Que você está nervoso por outros motivos, e isso faz toda a diferença. Faz toda sim. a diferença. Porque quando a gente grita, quando a gente briga com o filho, ele não deixa de amar a gente, pais, mas ele deixa de se amar.
ele fica achando que o problema está com ele. E isso é recorrente. Eu atendo muitas crianças no consultório e a gente ouve sempre isso, né? Então, as mães dão bronca nos filhos, às vezes até com Sim. razão, mas do jeito errado. E aí o filho olha e fala, eu sei que eu sou um péssimo filho. E às vezes vem me contar isso no consultório. E aí até você explicar para a criança, mas por que você acha que você é um péssimo filho? Não, meu amor, mas olha, isso acontece na sua casa, isso acontece na minha, você errou, mas você pode errar, é só você pedir desculpa para a mamãe também erra, ela também vai pedir desculpa para você. Então a gente Sim. tem que tomar cuidado com o tipo de interpretação que os nossos filhos vão dar para as nossas atitudes. Por isso Sim. que é tão importante a gente reconhecer quando a gente errou. O Egli, e a importância também de você criar essa conexão com a criança na primeira infância, né? Porque depois você vai ter uma facilidade maior quando ele ser adolescente, né? Que a gente vê tanta dificuldade dos pais também lidarem com os adolescentes. Então a gente já está fazendo toda uma construção, né, dessa infância, porque é aquela conexão, Uhum. é aquela conversa diária, né? A criança, como você disse, se sentir respeitada, se sentir ouvida e ter esse momento de falar, não, eu posso falar com a minha mamãe porque ela está me ouvindo. Mesmo que eu Sim, precise dar uma bronca, como você disse, né, Egli? exato. E é a relação, né, Val? É a intimidade. Então, eu só sou íntimo de quem eu permito conversar sobre coisas. Se eu não Uhum. converso, eu não sou íntima. Então, se eu só sou uma mãe que dou bronca, mas não ouço o que meu filho está dizendo, eu não estou íntima dessa criança. E conforme ele vai crescendo, vai abrindo uma vala entre os dois nessa relação, Sim, que quando chegar na adolescência é muito pior de você tentar fechar. pois Se é um é. buraquinho pequenininho, a gente passa um super bonder. Se ficou um pouco maior, a gente põe um durepox. Mas se já está do tamanho de uma rua, como é que a gente fecha? Porque a criança pequena ainda vai se calar, vai ter medo, né? Vai se retrair, vai se afastar. Mas o adolescente vai começar a enfrentar, né? Vai perceber que eu posso falar. E aí a mãe se Exatamente. assusta, né, Ellen? Exato. E aí é que entra o lance de, porque a criança pequena, ela pode até ver que você está dando para ela uma ordem que você não cumpre. O Pois é. adolescente vai te dizer, você quer que eu faça uma coisa que você não faz? Tá, isso. Então aí entram aí entra o enfrentamento, mas entra o enfrentamento muitas vezes com muita razão por Sim, parte do adolescente. Só que os pais já estão num ponto que já está perdendo respeito, já não tem mais conversa, né? Aí que não é legal. Por isso que essa relação tem que ser construída o quanto antes. Na infância, maravilha, né? Tem aquela frase que eu gosto muito que é: quando meu filho tem um problema, eu quero que ele corra para mim e não de mim, pois né? é, né? Tem A gente filho tinha que que ouvir isso, prefere, né? Repete essa frase, Ellen, porque ela é bem forte, né? Eu acho que se a mãe pensar dessa forma, ela vai falar, não, eu preciso conversar diferente com meu filho. sim, a gente fala que se meu filho tem um problema, eu quero que ele corra para mim e não de mim, né? Sim, Porque tem muito filho que faz alguma coisa e coisa de criança, né? Então tá jogando uma bola, a bola bate no copo do suco, o copo do suco cai e quebra, a criança olha para aquele jeito e fala: o que? Eu vou dar no pé, vou falar que não fui eu que fiz. sim, É aí que começam as mentiras, né? Agora, se eu tenho uma relação total aberta, é para mim que ele vai chegar, mamãe, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso e isso. E aí é até importante que a gente explique. Tudo bem, filho, mas ó, aqui não é lugar de jogar bola. Podia ter sido sim. diferente, você podia ter se machucado. Não é a bronca pela bronca, Sim, mas mas é o muito pelo aprendizado, educar. né? E pela essa construção mesmo que nós estamos falando de amizade, né? Tem muita gente que não Sim, gosta dessa palavra, né? De amizade de pai e filho. Mas eu acho que ela é muito cabível, né, Egli, essa parte, né? Porque se você for ver o que significa amizade, é tudo isso que nós estamos falando, né? Esse amor, né? Essa conexão toda, né? sim. Eu também acho. Acho que isso tudo é muito importante. Eu acho que é a intimidade. A gente só é íntimo de quem a gente conversa, Sim. né? Um casamento onde não tem conversa não tem E, intimidade. essa intimidade também pode ser bronca,
pode, né, ter Sim, uma cobrança. E aí, combinamos isso, não fez, né? Isso faz parte de um exato, relacionamento interessante, né? Porque a com pessoa que eu fico certeza. nos dedos, ai, né? Quando a gente. Eu falo que é mais fácil a gente tratar bem as pessoas fora de casa, né? Mesmo engolindo sapo, mas dentro de casa a gente explode, né? Então, assim, mas Exato. também faz parte da tal intimidade que você está falando, né? Exatamente, exatamente. Faz parte da intimidade. A gente não pergunta, né? Ai, o que você achou dessa blusa? O que você achou desse óculos? Ficou bom? A gente Sim, quer que a pessoa que seja íntima diga, olha, não combinou com você. Não tá sim. legal. A gente vai esperar ouvir isso de quem? De quem a gente, do chefe ou de quem a gente não conhece, né? Então, é O importante R. sim. Tem Oi. uma mãe falando aqui, ó. Oi, Norma. Norma, eu falo para o filho, né, que não sou amiga, porque sou muito mais que amiga. Ah, que bonitinho, Norma. Muito bem. Eu acho que é normalmente autistas. Eu acho que eu conheço essa pessoa, é a Gi. E é isso mesmo, eu também falo isso para o Felipe, né? A gente tem que ter essa relação de intimidade, a gente tem que ter essa relação de amizade, sim. Eu acho que ela é muito E ela importante. E não é está uma continuando a amizade. falar que amigo às vezes deixa de se gostar e que mãe e pai não deixa de gostar nunca. Muito bem, é isso É mesmo. isso. Amigo às vezes vai embora. Pai e mãe não vai É embora nunca, né? Na verdade. A maioria gente das vai. vezes não vai. É verdade. Muito bom. E É. mais alguma dica legal aí para que elas queiram procurar o curso seu para poder ter um Ah, pouco mais de. eu acho que a dica, as dicas mais valiosas foram essas, né? A mudança começa dentro da minha casa. É, eu não posso fazer com meu filho algo que eu não poderia fazer com nenhuma outra pessoa, né? Se eu chegar e beliscar meu filho, quem na vida eu belisco? Eu belisco mais Pois alguém? é. Por que que eu posso beliscar o Uma meu filho, né? agressão Então acho que física, né? então essas são as dicas que eu falo que são as principais. As outras no curso tá cheio, né? Tem 12 dicas lá para a gente conseguir manter essa calma, para a gente conseguir manter a serenidade, mas acima de tudo a gente tem que se conhecer. O processo do autoconhecimento é muito importante. Às vezes eu vejo pais levando as crianças para terapia com 2, 3 aninhos, e aí a gente fala: não, gente, essa criança não precisa de terapia, essa criança precisa de pai e mãe terapiados. Pois é. Então são esses pais Às que vezes a têm que mamãe olhar não para gosta de si. ouvir isso, né, Egli? Mas elas têm mesmo, né, que se cuidar primeiro, né, para poder Mas, Val, construir, né? isso é humano. Não Todos é nós, a mãe né, X que Egli? precisa de terapia. Todo mundo precisa. Nós Hum, tivemos essa sim, educação. Nós tivemos essa educação tradicional que leva os adultos de hoje para o consultório. Então, isso não é atípico, muito pelo contrário, isso é sim, muito comum, sim. né? E Então, é uma entender que questão vai de ter ajuda, né, autocuidado. para lidar de outra forma, né, Egli? Exatamente. Quando a gente fala que os pais precisam de terapia, precisam desse olhar sem julgamento. Eles estão olhando para os filhos com julgamento. Eles olham para o shopping, para todo mundo que está olhando para eles e tem medo desse julgamento. Então, tem que sair desse lugar de ser julgado e de querer fazer a diferença a partir da nossa casa. Sim, É o que eu falo. Se cada vez mais as pessoas não estranharem você não bater no seu filho, mas estranharem você bater no seu filho, a gente vai criar um mundo melhor, né? Porque parece que quando a gente está no shopping e a criança tem um ataque de birra, parece que os olhares externos estão pedindo isso, né? Dá uma surra que vai ficar quieto, pois é. né? Você sabe que outro dia eu ouvi, eu até comentei, né? Era um casal falando para mim, né? Ele falando que, olha, ela é uma excelente mãe, ela conversa, ela explica, e se não entendeu, explica de novo. E eu percebi que a criança era mesmo uma belezinha. Não que era uma criança quieta, muito pelo contrário, uma criança super esperta, sabe? Criativa. Criança, né? É uma Uhum. criança. E aí eu falei, que delícia ouvir isso de você, né? Que Sim, delícia, como que é bom você ouvir, né? Porque também a gente já ouve o outro lado da história de outra família, mas por conta disso, porque não tem essas orientações que o Escola para Pais está dando com o teu curso e com todos os outros, né? Com dicas, exato, exemplos, dinâmicas que vocês vão aprender a lidar com algumas situações. Então, assim, é uma exato. ajuda, né, Helen?
Com certeza, e isso que você falou é muito importante. As crianças precisam ser crianças, né? A gente adultiza, inventei essa Não, palavra, mas a é isso gente mesmo, é adultiza as adultiza. crianças, né? A Aham. gente quer que eles se comportem, a gente quer que eles fiquem sentados numa mesa. Gente, que as criançadas de hoje, eles têm uma energia que não para Sim. quieto, É né? muita informação, né? É muito estímulo, né? É celular, é tablet, é TV, é som, é muito Uhum. estímulo. Então eles Muito. ficam elétricos mesmo. E eu tenho a impressão de que a gente também seria elétrico. A gente não era, porque a gente era reprimido. Não Demais pode, até, né? senta, fica quieto, né? Aham. Então, se a gente não tivesse recebido a educação tradicional, talvez a gente também fosse elétrico, como eles são hoje. A Aham. diferença é que hoje a gente permite que eles sejam crianças. Sim. E ser criança não tem nada a ver com falta de educação, não tem nada a Não, ver com claro falta de que não. limite, não tem nada a ver com deixar fazer tudo que quer. Não, Mas claro ser que não. criança é você entender que algumas atitudes são esperadas daquela Aham. criança. Por Sim. isso que é tão importante conhecer o cérebro deles. Sim, e entender que é como você disse, a criança tem que agir como criança o tempo todo, né? E às vezes a gente Sim, quer que eles tenham um comportamento e um entendimento que eles não têm ainda, né? E a gente às vezes exige deles um comportamento que não é possível, gente. Não vai entender de sim, primeira, não vai fazer de primeira. Então eles vão insistir naquilo que eles querem. É assim que exato. funciona, né, Egli? Principalmente Val, por e assim, hoje, ó, né? a comunicação entre adultos, ela já é falha. Pois é, Imagina com uma criança. Eu pois me é. lembro que uma vez o Felipe era menorzinho e ele ganhou uma slime. Aquelas slime que tem aquelas cores assim, azul, Sim, rosa, fluorescente. sim. E aí ele veio me pedir para brincar com a slime, eu pensei, meu Deus, onde ele vai brincar com esse treco, né? Porque não pode cair em lugar nenhum. E eu lembro que eu falei para ele, ó, então tá bom, você vai brincar na mesa, porque a mesa era de vidro, não tinha perigo nenhum daquele treco cair em lugar nenhum. E muito bem. Ele brincou com a slime e eu trabalhando. Quando eu acabei de trabalhar, eu olhei a slime, ele tinha deixado ela aberta, ela estava caindo assim pela beiradinha do vidro da mesa e ela já estava na minha cadeira, Meu no Deus. estofado. Eu quase surtei quando eu vi aquilo. E aí eu falei para ele, filho, mas eu não tinha falado para você que era para brincar na mesa. Ele me olhou com uma cara assim do tipo, mas eu brinquei na mesa. E aí eu me dei conta, Val, que essas coisas que a gente percebe na hora que acontece. Sim, ele fez exatamente o que eu falei, mas ainda assim ele não tinha, né, O o entendimento expertise para de saber que saber poderia derramar, que poderia escorrer, e a gente exige isso deles, né? Eu acho que falta exato, explicação, sabe? Eu costumo exato. dizer assim, que a gente às vezes tem que dar um comando para eles, mas explicar de forma detalhada, né? Não dá para ficar subentendido e achar que eles entenderam. Não E dá. pedir para eles falar, filho, você entendeu? Me fala o que a gente falou. Para ver Isso se não mesmo. falta alguma informação como essa que poderia derramar, né? Isso mesmo. Outra coisa, a gente dá informações muito vagas, né? Então vá arrumar seu quarto. Gente, arrumar o quarto pode ser tanta coisa, pode ser guarda-roupa, pode ser guardar brinquedos, Sim, pode ser arrumar a cama, pode ser dar uma ordem, pode ser fazer uma faxina. O que é o arrumar o quarto? pois Aí a é. gente dá a instrução querendo um objetivo. Quando a gente vai ver, eles fizeram outro. E a gente também dá bronca, achando que eles tinham que Sim, saber o que a gente pediu. exatamente. Tem até aquela brincadeirinha de falar assim: olha, você só pode brincar aqui, né? E aí ela fala, mas você não falou aqui? Não, eu falei aqui tudo. No É, tapete, não, mas a mamãe, você falou só aqui. Entendeu? Então, às aham, vezes, assim, é o que a gente está falando, é o que a criança pensa. Ela é uma criança, né? Não dá exato. para ter toda a gente falar uma palavra e a gente quer que eles entendam tudo que envolve aquela palavra. Não é como, né? Exatamente, é isso. E é por isso que é importante a gente se conhecer, e é por isso que é importante a gente entender para que esse cérebro dessa criança está preparado com aquela idade. Porque, Sim, veja, eu podia ter continuado na bronca com o Felipe, com a slime, achando que ele sujou a cadeira. sim, Ele estava reagindo de acordo com a idade dele e estava tudo certo. sim. Então, precisou eu, a hora que eu falei, cair em mim, né, para falar: puxa vida, eu não posso pedir isso dele. Ele fez Ele exatamente o que eu pedi. brincou, É mas que ainda assim a você já gente era não outra teve como parte da cercar. história, né? Exatamente, não tinha como cercar todas as possibilidades, né? Por isso que essa Então, dica que você deu, assim, de dar mais informação, de dar mais explicação, é muito importante para as mães, né? Porque às vezes não é só uma palavra que a criança pequena vai entender.
A gente precisa dar Sim, uma amplitude de tudo que precisa ser feito. Mas, e é Val, dia a é só aquilo, dia, não entendeu? Não, não entendeu. sim. E é dia a dia, né, Val? É mostrar que acontece na casa das pessoas, também acontece na minha, né? Sim, Porque com às vezes as certeza. pessoas acham, nossa, então a Egli deu o curso lá, então ela vai falar sobre o curso, então na casa dela não tem problema, ela não briga com o Felipe, eles vivem a santa paz. Não é, Não, não né, é Evelyn? assim, a gente constrói isso todos os dias, né? Exatamente, né? A O gente que constrói. E cada vez que a gente tem que refazer uma regra, cada vez que a gente tem que conversar sobre aquilo, a gente está falando sobre flexibilidade, a gente está falando sobre planejamento, a gente está falando sobre cumprir a palavra, né? Ó, eu te prometi que se você comesse tudo, no final a gente ia jogar ping-pong. Então agora vamos jogar ping-pong. Né? Uhum, Então, é cumprir com a nossa palavra, é confiança, é estabelecer sentimentos que são a longo prazo e para o resto da vida. E sim, quando você coloca uma criança de castigo, ou quando você dá um beliscão, ou quando você comete qualquer tipo de agressão física, verbal, você não está ensinando nada para essa criança. nada, nada, não é. Só Né? tá Então, deixando o nosso magoado, né? compromisso, assim, Ressentido, né? isso, a gente gostaria que as pessoas que procurassem esse curso tivessem esse compromisso de querer ensinar padrões de emoções a longo prazo para essas crianças. Porque não pensem que um combinado vai excluir a birra de hoje, mas não vai ter a birra amanhã. Com Ela vai certeza. Por acontecer outra de novo. razão, né? Que você às vezes nem espera, né, Egli? Por outra razão. Hoje eu combinei que não ia dar o carrinho, beleza, não teve o carrinho, mas teve a bronca por causa do sorvete que não tomou. Sim, Sempre vai ter uma desregulação, sim, né? sim. Pode acontecer. E tá tudo bem, a gente tem que ensinar para eles como eles têm que reagir, como é reagir adequadamente. Se eu não sei agir adequadamente, como que eu vou ensinar isso para eles? Sim, sim. E é o que eles estão mais precisando, né? De ensinar eles a agir de forma diferente, dar possibilidades para ele, e explicar por que não comprei aquele carrinho, como você disse, né? Não Exato, simplesmente falar não e acabou. Eu já te falei que não exato. chega, né? A criança tem que entender, dar outras possibilidades, né, Ellen? Sim, Olha, a mamãe não vai comprar hoje, mas lembra que a gente combinou que é para o Natal? O Natal já está quase aí. Então, assim, a criança vai isso. aceitando isso. Eu, pelo menos, eu acredito muito nisso. E às vezes Val, não é na hora que a gente conversa que a criança vai aceitar, porque às Sim. vezes as mães também podem achar que tem um processo mágico aí. Ah, a Não, gente não falou, tem, não combinou e não tem. vai acontecer. Não tem. Às vezes a gente combinou e aí combinou que não vai tomar sorvete. Aí olha aquele sorvete, morre de vontade de falar, ai mamãe, mas eu queria tanto um sorvete. Não, É, filho, a gente combinou. Mas eu queria. Então, assim, as frustrações continuam acontecendo. A gente se frustra o tempo todo, todo dia. pois é, Né? A pois é. deles também. É. Com eles também vai acontecer. E essa é uma questão que as pessoas falam: ah, tá vendo? Então, eu fiz o combinado. Meu filho deu o chilique lá, fez a birra, então isso não funciona. Então não vou mais fazer combinado. Não é assim. A Não gente é, não não é. aprende uma coisa uma vez só. Eu falo que a arte de ser mãe e pai é a arte da repetição, né? Às vezes a Insistência, gente. persistência, falar de novo. Mas já falei ontem, fala de novo. Mas já falei ontem, fala de novo. Até a Pois criança é. entender, né? Por isso Não. que depende da gente, né? Pois é. Depende da nossa calma. Porque eu vou ter que ter a paciência de falar 1000 vezes. É Sim, assim que a gente sim. aprende. Quando a gente vai fazer um exercício na escola, a gente não tem que fazer algumas dezenas de vezes para saber quantas vezes a gente repetiu a tabuada para poder aprender a tabuada, não é assim? O Egli, e é um exemplo que eu também recebi quando eu fiz, foi, a gente tirou carta de motorista. No início era tão difícil, né? E para todo mundo você via Sim, que era tudo tão fácil, não sei o quê. A gente teve que aprender tudo, né? Detalhes disso, daquilo, ouvir, fazer de novo, errar, aprender. Até a gente exercitando, hoje a gente está como a gente está, dirigindo normal. E a gente pegando é esse isso. exemplo de como a criança demora também para aprender. São detalhes, né? São constância.
né? É Faz de isso. novo, né? Então, acho que a gente se colocar no lugar da criança nesse ponto, que a gente também tem muitas dificuldades para aprender coisas, não é? Não é É o fácil. que eu Até falo. fazer um A arroz, gente. né, Ellen? Não adianta tu falar, Ellen, vai fazer um arroz. Mas como é, Val? Eu nunca fiz. Nossa, você não sabe fazer um Exatamente. arroz? Não, eu não sei, né? Mas para mim Exatamente. é muito fácil. Então, a gente faz isso com a criança. Vai fazer um arroz. Oi, como é? Não sabe, né? É isso. E é exatamente isso, né? Se a gente, que é adulto, repete, 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 repete para aprender, por que que com a criança que não está com o cérebro maduro, que não tem o cérebro ainda totalmente desenvolvido, como é que a gente pode esperar alguma reação diferente deles? Sim, Não sim. pode, né? A gente já vai dar os 45 minutos, né? A gente disse que não vai perdurar muito aqui, porque eu sei que todos aí têm muita coisa para fazer, para pensar e para descansar, talvez, não sei. Então, Uhum. eu queria que você fizesse um encerramento e convidasse eles para conhecer o teu curso, que é formidável, gente. Vale muito a pena ouvir todas as dicas da doutora Hélida. Olha, eu acho que vale a pena aproveitar a promoção, né? A gente está vendendo todos os cursos pelo valor de um, então você compra um e leva um combo. Eles se completam, um fala de criança, outro fala de adolescente, outro fala dos pais, outro fala sobre motricidade, como mexer o corpo, né? Outro fala de educação positiva e todos falam de educação positiva nas entrelinhas. Sim, Então, acho que eles se completam em todos os sentidos. Por isso, até que a gente resolveu fazer isso de compra um e leva todos, porque pois é. ficaria incompleto, né, Val? Sim, Não que os cursos sejam incompletos, mas é sim. que eles se complementaram É, tanto é. que a gente teve essa ideia de fazer esse combo. Então, eu acho que vale a pena. Eu acho que ser mãe requer o nosso investimento, né? Às vezes a gente vira mãe de forma inesperada ou acha que ser mãe é só aquele o amamentar, o cuidar, o saber o que comer, né? E ser pai e mãe é muito mais do que isso, é muito mais complexo. Todo mundo que está aí na função sabe, né? É muita coisa para pensar, é muita coisa para decidir, é a vida de outra pessoa nas nossas mãos, né? E a gente é responsável pela saúde mental dessa criança, a gente é responsável pela saúde do corpo dessa criança. Então, quando a gente fala assim, uma criança vai todos os anos ao pediatra, porque ela tem que acompanhar o seu desenvolvimento, o seu peso, a altura, o que quer que seja. A gente também é responsável pela saúde mental dessa criança. Sim. Então, se a gente estiver melhor, se a gente estiver mais tratada, se a gente estiver olhando para essa criança como um ser humano que merece o nosso respeito, a gente vai estar trabalhando a saúde mental dessa criança também. Nossa, que é super importante, né, Egli? Eu acho assim, Com certeza. nós como pais e mães mudamos muito da educação tradicional, mas as crianças também mudaram muito também, né? Elas têm Sim, o privilégio de ser mais questionadoras, né? Graças a Deus, né? Porque a gente quer que eles sejam um adulto mais inteligente, né? Então, sim, nós somos nós os condutores desse caminho deles, né? Não exato, foi nós que pegamos essa criança a primeira vez, trocamos fralda, acordamos de madrugada, demos mamar, e ensinamos a andar, e quantas coisas, né, que eram muito mais difíceis, né, do que agora, exato, mas são fases, e a gente conseguiu. Por que não vamos conseguir agora essa educação muito melhor, né, para todos com nós? Porque, como você disse no certeza. começo, né, se eu quiser mudar o mundo, muda dentro da sua casa, né? É isso aí. E por tudo isso que você falou, né, Val, a gente tem uma vida estressante mesmo, né? Pois é. Acorda de madrugada, é mamar, são noites que não passam, é uma preocupação no sentido de dali para frente nunca mais a nossa vida vai ser a mesma, no sentido de você estar, e aí, comeu direito? E aí, dormiu direito? E aí, como é que tá o crescimento? E tá tudo bem? Então, a gente fica mesmo mais estressado, Sim, e é por isso que a gente tem que olhar pra gente, porque é normal estar estressado, né? sim, Quando a gente vê uma mãe sim, estressada, as pessoas sim. acham que a gente está julgando negativamente, mas não, a gente tem que acolher essas mães, porque toda mãe passa por isso dentro de casa. E as mães Hoje precisam desse é, acolhimento. como você disse, hoje a mãe só não é mais só aquela mãe cuidadora de dar banho, dar comida, né? Hoje a mãe é um pouco de tudo, né? É É um muita, pouco de né, tudo. demanda, né? A mãe é mil, né? Muitas coisas, né? É um Então não pouco de cabe, tudo. né, às vezes, no nosso tempo, né?
Sim, e hoje as mães passam bastante tempo fora de casa, trabalhando, então tem o lance da compensação, de sentirem-se culpadas, aí ficam fora de casa, Sim, aí quando chegam em casa estão estressadas, às vezes descontam nas crianças. A gente pois sabe é. que isso pode acontecer, a gente é ser humano, Sim, né? Então, o objetivo aqui é acolher essas mães que estão passando por esse monte de estresse e mostrar, olha, tem luz no fim do túnel, é possível você mudar a educação sim. dentro da sua casa e não tem regra mágica, não tem um pozinho do pilim-pim-pim, não tem um remedinho que vai fazer a sua criança ficar calminha e não fazer birra, né, Val? Né? Mas tem aí o dia a dia, construindo, a construção que é feita com amor vai ser sólida lá na frente. É ótimo. Egli, querida, obrigada, viu, por você trazer Imagina, tantas Val. informações assim, que, nossa, imagina o tanto de coisa boa que deve ter na tua fala. Eu já sei, né, mas estou falando para eles o quanto de coisa boa tem para aprender nesse curso, porque tem muitas dicas mesmo, e eu acho que a educação hoje dos filhos pode ser mais leve, sim. Né? Eu acho que Sim, não é procurar coisas assim mirabolantes, mas assim, as coisas mais tranquilas, mais leves e mais fáceis é que dão mais resultado, não é? com certeza. Fácil não é, É, Val, né? A gente não, sabe que fácil não é, mas possível é. possível é. É É isso trabalhoso, aí. né? Mas é É trabalhoso, possível, sim. mas vai valer a pena, Vai, né? vai sim. Vai valer a pena lá na frente. Aí a gente vai ver que, olha, como valeu a pena. Eu tenho investido esse tempo nessa conversa, nesse dia a dia, nesse amor, nesse carinho, nesse passo a passo. Vai valer E assim, e a pena lá na pensar, frente. como você está falando, né, lá na frente, pensar que esses filhos vão ser adolescentes, vão ser adultos, os pais vão ficar idosos, né? E que você vai continuar precisando dessa palavra e desse abraço sempre, E a né? situação vai inverter, né, Val? Porque hoje são eles Pois que é, precisam da nossa palavra e do nosso abraço. E pois quando a gente é. tiver idoso, é a gente que vai precisar. Se a gente não construir isso ao longo do tempo, eles vão dar o que eles receberam. E eu fico muito triste porque eu vejo muitos pais e mães não tendo nessa afetividade com os pais idosos, né? Porque não foi Uhum. construído, né, na vida. É E isso. é isso. Se a gente quer esse abraço, né, esse acolhimento também quando a gente for um pouco mais velha, então a gente precisa dessa construção o tempo todo, né, É Egli? isso. Tudo depende do Querida, dia a olha, dia. foi formidável te ouvir. Obrigada mais uma Que vez. bom. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui nesse tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem, por favor, em perguntar. Pode fazer Isso lá no aí. post da Egli, lá nela, aí que eu já sei, e a gente vai passando para ela as suas Isso aí. dúvidas. E eu quero Estou à convidar disposição. vocês para a live de amanhã, que vai ser com o Márcio Macarini. Ele vai falar sobre o brincar como uma forma de experimentação, de descobertas e de construção de conhecimento. E o quanto é importante o brincar para a criança, né? Porque muitas vezes nós não valorizamos o tempo do brincar e ele vai colocar para vocês o quanto é importante o brincar, esse movimento da criança o tempo todo. A gente, quando a criança começa a andar, a gente incentiva essa criança a andar, a falar, e depois a gente fala, fica quieto, para de falar um minuto. Então, tem alguma coisa que não está correto aí, né? Sim, Então, espero também vocês amanhã, também às 20 horas, com o Márcio Macarini, que estará conosco aqui. Tenho certeza que vocês também vão gostar muito, tá bom? isso aí. Ed, mais uma vez, beijos, obrigada, tá? Obrigada, boa noite para todo Tchau. mundo. Obrigada, viu, Val? Um Obrigada. beijo, fica com Tchau, Deus. boa noite, pessoal. Boa noite.